Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu filho tentou me expulsar da minha própria casa. Porque ele queria formar uma família e comprar uma casa grande em outra comunidade. Sou um homem de 65 anos e fui pai solteiro nos últimos 32 anos. Minha esposa, Laura, faleceu quando nosso filho, Gary, tinha apenas 3 anos. Foi uma perda repentina e devastadora. Ela sofreu um acidente de carro enquanto voltava do trabalho. Num momento, éramos uma família feliz de 3 pessoas, e no outro, fiquei sozinho para criar nosso pequeno. Aqueles primeiros anos foram incrivelmente difíceis. Naquela época, eu trabalhava como professor de inglês em uma escola secundária e, de repente, tive que conciliar meu trabalho com a responsabilidade de ser pai em tempo integral. Havia noites em que me sentava no chão do quarto de Gary, observando-o dormir, perguntando-me como iria lidar com tudo. Mas, de alguma forma, dia após dia, conseguimos. Fiz muitos sacrifícios ao longo dos anos. Recusei promoções que exigiriam mais horas de trabalho ou viagens. Perdi eventos sociais e oportunidades de namoro, porque Gary sempre foi minha prioridade. Mas nunca me arrependi. Gary era o meu mundo, e vê-lo crescer como um jovem feliz e saudável fazia tudo valer a pena. À medida que Gary crescia, as coisas ficavam mais fáceis em alguns aspectos e mais difíceis em outros. Os desafios práticos de criar um filho diminuíram, mas os emocionais se intensificaram. Gary começou a fazer mais perguntas sobre sua mãe, e eu fiz o melhor que pude para manter viva a memória dela para ele. Olhávamos juntos álbuns de fotos, e eu lhe contava histórias sobre ela. Era um processo agridoce, mas eu queria que ele soubesse o quanto sua mãe o amava. Apesar dos desafios, Gary e eu tínhamos uma ótima relação. Éramos mais do que pai e filho, éramos melhores amigos. Compartilhávamos o amor pelos esportes, particularmente o beisebol, e algumas das minhas melhores lembranças são de ensiná-lo a arremessar no nosso quintal. À medida que crescia, passávamos os fins de semana fazendo trilhas ou acampando. Fiquei muito orgulhoso quando Gary foi aceito em uma boa universidade. Foi um momento agridoce vê-lo empacotar suas coisas para o dormitório, mas fiquei empolgado por ele, pois estava iniciando um novo capítulo em sua vida. Mantivemos contato próximo durante seus anos na universidade. Ele me ligava para pedir conselhos sobre tudo, desde suas aulas até problemas com namoradas, e guardo com carinho essas conversas. Após a faculdade, Gary voltou para casa enquanto procurava emprego. Foi nessa época que ele conheceu Jane. Ela era inteligente, bonita e vinha de uma família rica. No começo, fiquei feliz que Gary tivesse encontrado alguém que o fazia tão feliz. Mas, com o tempo, comecei a notar mudanças no comportamento dele. Ele se tornou mais focado em coisas materiais, sempre falando sobre os restaurantes chiques para onde Jane o levava ou os presentes caros que os pais dela compravam para ele. Tentei não me deixar incomodar, lembrando a mim mesmo que Gary era um homem adulto e tinha o direito de viver sua vida como quisesse. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que ele estava se tornando alguém que eu não reconhecia. Quando Gary anunciou que ele e Jane iam se casar, fiquei feliz por eles, embora tivesse minhas reservas. Ofereci-me para ajudar com as despesas do casamento, mas Gary insistiu que os pais de Jane estavam cobrindo tudo. O casamento foi um evento luxuoso, muito mais extravagante do que o que nossa família estava acostumada. Senti-me deslocado entre a família e amigos de Jane, mas fiz o possível para manter as aparências pelo bem de Gary. Após o casamento, Gary e Jane se mudaram para uma linda casa em um bairro exclusivo. Era um contraste marcante com a casa modesta onde Gary havia crescido. Eles me convidavam para jantar ocasionalmente, mas eu sempre me sentia como um estranho em sua casa moderna. Jane era educada, mas distante, e não pude deixar de sentir que ela me via como uma vergonha. Com o passar dos anos, vi cada vez menos Gary. Ele estava ocupado com seu trabalho de alto nível e seu novo estilo de vida. Quando conversávamos, nossas conversas pareciam superficiais. Sentia a falta do meu filho, mas me convencia de que isso era parte natural do crescimento e da formação de uma nova família. Então, há cerca de 6 meses, tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi me aposentar do ensino. Eu tinha 65 anos, e após 40 anos na sala de aula, sentia que era o momento. Estava animado para ter mais tempo livre, talvez viajar ou começar novos hobbies. Quando contei a Gary sobre minha decisão de me aposentar, sua reação me surpreendeu. Em vez de ficar feliz por mim, ele parecia preocupado.
Perguntou sobre minha situação financeira, querendo saber se eu tinha economizado o suficiente. Assegurei-lhe que havia sido cuidadoso com meu dinheiro ao longo dos anos e que tinha uma aposentadoria decente. Não era rico, mas tinha o suficiente para viver confortavelmente. Foi então que Gary sugeriu que eu vendesse minha casa e me mudasse com ele e Jane. No começo, fiquei comovido com a oferta. Achei que era um sinal de que Gary queria se reconectar e que desejava que eu voltasse a fazer parte importante da vida dele. Mas depois ele começou a falar sobre o quanto minha casa valia e como o dinheiro da venda poderia ajudar a todos nós. Eu amava minha casa, era o lugar onde criei Gary e onde fizemos tantas memórias juntos. A ideia de vendê-la nunca havia me passado pela cabeça. Disse a Gary que apreciava a oferta, mas que estava feliz onde estava. Ele parecia desapontado, mas não insistiu no assunto. Nas semanas seguintes, Gary começou a ligar com mais frequência, e cada vez voltava a mencionar a ideia de eu vender a casa. Ele falava sobre como eu poderia contribuir para o lar deles e como seria benéfico para todos. Comecei a me sentir desconfortável com sua insistência. Então, cerca de um mês após minha aposentadoria, Gary e Jane apareceram na minha casa sem aviso prévio. Disseram que queriam conversar sobre minha situação de moradia. Jane foi quem mais falou, explicando que estavam planejando formar uma família em breve e que seria maravilhoso ter minha ajuda com os netos. Mas havia algo no tom dela que me incomodava, era como se ela estivesse tentando me vender algo. Conforme a conversa avançava, ficou claro que eles realmente queriam. Eles estavam de olho em uma casa maior, em um bairro ainda mais exclusivo, mas precisavam de mais dinheiro para o pagamento inicial. Eles pensavam que, se eu vendesse minha casa e me mudasse com eles, poderia investir o dinheiro na nova casa deles. Em troca, eu teria um quarto na casa deles e faria parte da família. Senti que estavam tentando me manipular, usando a promessa de estar mais perto da família para colocar as mãos no meu dinheiro. Eu disse claramente que não tinha intenção de vender minha casa nem de investir na deles. Gary parecia irritado, mas Jane manteve a compostura, dizendo que só estavam tentando me ajudar. Depois que eles foram embora, fiquei abalado. Não podia acreditar que meu próprio filho, o menino que criei sozinho, tentaria me pressionar dessa maneira. Passei os dias seguintes refletindo sobre nosso relacionamento, tentando identificar quando e como tudo havia dado tão errado. Uma semana depois, Gary me ligou. Seu tom era diferente desta vez. Ele disse que, já que eu não estava disposto a ser razoável, eles não tinham outra escolha a não ser tomar medidas por conta própria. Ele me informou que a casa onde eu morava, na verdade, estava em nome dele. Eu comprei a casa quando Gary ainda era criança, mas lembro de colocá-la no nome de nós dois quando ele completou 18 anos. Achei que era uma maneira de garantir o futuro dele, sem imaginar que ele usaria isso contra mim. Gary disse que, como coproprietário, ele tinha o direito de vender a casa e que planejava fazer isso. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio filho estava ameaçando vender o teto sobre minha cabeça. Quando protestei, dizendo que aquela era minha casa, a resposta de Gary foi: "Você já está aposentado, papai. Você é apenas um velho inútil. Jane e eu temos que pensar no nosso futuro." As semanas seguintes foram um pesadelo. Gary e Jane começaram a aparecer com corretores de imóveis, insistindo em fazer visitas pela casa. Eles ignoravam meus protestos, agindo como se eu não estivesse ali. Eu me sentia como um fantasma em minha própria casa, vendo estranhos andando pelos cômodos. Um dia, ouvi Jane conversando com Gary na cozinha. Eles não perceberam que eu estava no cômodo ao lado. "Precisamos tirar esse velho inútil daqui", disse Jane. "Não posso acreditar que você o deixou morar de graça por tanto tempo." A resposta de Gary foi igualmente dolorosa: "Não se preocupe, logo nos livraremos dele. Ele já teve seu tempo, agora é nossa vez." Eu estava devastado. O filho por quem sacrifiquei tudo agora me via apenas como um fardo. Eu me sentia perdido e sozinho, sem saber o que fazer a seguir. E é assim que me encontro agora. Meu filho e minha nora estão ativamente tentando vender minha casa sem meu consentimento. Eles deixaram claro que me veem apenas como um obstáculo, um velho inútil que está atrapalhando seus planos. Estou magoado, com raiva e com medo do meu futuro. Nunca imaginei que, aos 65 anos, estaria enfrentando a possibilidade de ficar sem teto por causa da ganância do meu próprio filho. Como nosso relacionamento chegou a esse ponto? Atualização 1. Já se passou um mês desde minha última publicação, e mal posso acreditar em tudo o que aconteceu.
A situação com Gary e Jane só piorou, e me vejo numa posição que nunca pensei possível. Após minha publicação inicial, decidi agir. Não podia simplesmente ficar parado e deixar Gary e Jane venderem minha casa por baixo dos panos. Entrei em contato com um velho amigo, Dean, que é advogado. Conheço Dean desde a faculdade, e ele sempre esteve ao meu lado. Quando expliquei a situação, ele ficou indignado e se ofereceu para me ajudar gratuitamente. Dean investigou os aspectos legais da minha situação. Descobriu que, embora o nome de Gary esteja na escritura, existem leis que me protegem como residente de longo prazo. Dean me explicou que Gary não poderia simplesmente me expulsar ou vender a casa sem o meu consentimento. Isso me deu um pequeno alívio, mas eu sabia que a batalha estava longe de terminar. Decidi enfrentar Gary e Jane. Convidei-os para jantar, esperando que, em um ambiente calmo e familiar, pudéssemos ter uma conversa racional. Passei o dia inteiro preparando a comida favorita de Gary, carne assada com todos os acompanhamentos. Era a mesma refeição que eu costumava fazer no aniversário dele todos os anos enquanto crescia. Quando chegaram, sentamos para comer, e por um momento, foi quase como nos velhos tempos. Conversamos sobre coisas triviais, como o trabalho e o tempo. Finalmente, decidi que era hora de abordar o elefante na sala. Contei a eles sobre minha conversa com Dean. Expliquei que o que eles estavam tentando fazer não era apenas moralmente errado, mas potencialmente legal. Esperava que essa informação os fizesse reconsiderar suas ações. A reação de Gary não foi o que eu esperava. Em vez de recuar, ele ficou furioso. Acusou-me de estar ameaçando, de tentar manipulá-lo com termos legais que eu não entendia. Jane interveio, dizendo que eu estava sendo egoísta e atrapalhando o futuro deles. Tentei manter a calma e explicar que não estava tentando ameaçar ninguém, só queria manter minha casa, o lugar onde criei Gary e onde fizemos tantas memórias juntos. Mas minhas palavras pareceram cair em ouvidos surdos. O jantar terminou com Gary e Jane saindo furiosos, deixando-me sozinho em uma mesa cheia de comida pela metade. Passei aquela noite revendo álbuns de fotos antigos, olhando imagens de Gary crescendo. Não conseguia conciliar o menino sorridente daquelas fotos com o homem que agora estava tentando tirar minha casa. No dia seguinte, recebi uma carta de um escritório de advocacia que representava Gary e Jane. Eles estavam contestando meu direito de permanecer na casa, alegando que, como coproprietário, Gary tinha o direito de vendê-la. A carta estava cheia de termos legais que eu não entendia, mas a mensagem era clara: eles estavam dispostos a levar isso para o tribunal. Liguei imediatamente para Dean. Ele me tranquilizou, mas me alertou que batalhas legais podem ser longas e desgastantes, tanto emocional quanto financeiramente. Ele me aconselhou a me preparar para uma luta difícil. Nas semanas seguintes, minha vida foi cheia de consultas legais e papelada. Dean foi incrivelmente útil, explicando tudo em termos que eu podia entender e me guiando durante o processo. Mas era exaustivo. Eu estava perdendo sono, constantemente preocupado com o que aconteceria a seguir. Durante esse tempo, também comecei a entrar em contato com velhos amigos e colegas. Não percebi o quanto havia me isolado nos últimos anos, concentrando toda a minha energia em Gary e sua família. Foi um alívio reconectar-me com pessoas que me conheciam, que se lembravam de como fui um bom pai para Gary. Uma dessas amigas, minha antiga colega Susan, ofereceu-se para me deixar ficar em sua casa se as coisas ficassem muito ruins. Foi reconfortante saber que eu teria para onde ir se o pior acontecesse, mas a ideia de deixar minha casa ainda partia meu coração. À medida que a batalha legal esquentava, as táticas de Gary e Jane se tornaram mais agressivas. Eles começaram a espalhar boatos na vizinhança, dizendo que eu estava mentalmente instável e que precisava ser internado em um asilo. Alguns vizinhos que eu conhecia há anos começaram a me evitar, lançando olhares estranhos quando nos cruzávamos na rua. O estresse estava afetando minha saúde. Eu me sentia cansado o tempo todo e estava perdendo o apetite. Meu médico me alertou sobre os perigos do estresse na minha idade e me receitou alguns medicamentos para me ajudar a dormir. Mas comprimidos não podiam curar a dor no meu coração sempre que eu pensava em Gary. Atualização 2. Faz cerca de 3 semanas desde minha última atualização, e recebi uma visita inesperada. Era a mãe de Jane, Elizabeth. Só a tinha visto algumas vezes em eventos familiares, e nunca fomos próximos. Ela parecia desconfortável enquanto estava na minha porta, mas a convidei a entrar por cortesia. Durante uma xícara de chá, Elizabeth revelou a razão de sua visita.
Ela havia ouvido Gary e Jane discutindo seus planos e estava horrorizada. Ela me disse que ela e o marido não sabiam o que Gary e Jane estavam fazendo e não aprovavam. Elizabeth pediu desculpas pelo comportamento da filha e se ofereceu para ajudar de qualquer maneira que pudesse. Depois de tudo o que aconteceu, era difícil confiar em alguém relacionado a Gary e Jane, mas, enquanto conversávamos, pude ver que Elizabeth estava realmente angustiada com a situação. Ela compartilhou histórias sobre seu próprio pai, que viveu com eles em seus últimos anos. Não conseguia imaginar tratar um pai da maneira que Gary e Jane estavam me tratando. Antes de sair, Elizabeth me entregou um envelope. Dentro havia um cheque por uma quantia considerável de dinheiro. Ela insistiu que eu aceitasse, dizendo que era para ajudar com as despesas legais ou o que quer que eu precisasse. Eu fiquei impressionado com sua generosidade e tentei recusar, mas ela não aceitou um não como resposta. Ela me fez prometer que avisaria se eu precisasse de mais alguma coisa. Era reconfortante saber que nem todos da nova família de Gary apoiavam suas ações, mas também me entristecia pensar que os sogros do meu filho estavam me mostrando mais bondade do que ele. A batalha legal continuava, arrastando-se. Os advogados de Gary e Jane foram agressivos, lançando todo tipo de argumento legal. Dean estava fazendo um excelente trabalho me defendendo, mas o constante vai e vem era cansativo. Um dia particularmente difícil, me encontrei sentado no quintal, olhando para a velha casa na árvore que Gary e eu construímos juntos quando ele tinha 10 anos. Agora, estava desgastada e envelhecida, mas ainda de pé. Lembrei-me do verão que passamos construindo-a empolgação de Gary enquanto martelávamos cada prego, o orgulho nos olhos dele quando finalmente terminamos. Agora, o mesmo menino estava tentando me tirar da casa onde havíamos compartilhado tantas memórias felizes. Enquanto estava lá, perdido em pensamentos, meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Gary. A primeira comunicação direta que tivemos em semanas. A mensagem era breve e fria. Pai, esta é a sua última chance. Aceite vender a casa e mudar-se conosco ou nos certificaremos de que você acabe sem nada. Esse não era o filho que criei. O Gary que conhecia nunca teria ameaçado seu próprio pai dessa forma. Não respondi à mensagem, mas a salvei. Dean havia me aconselhado a manter um registro de todas as comunicações de Gary e Jane. No dia seguinte, eu tinha uma reunião marcada com Dean para discutir nossa estratégia futura. Enquanto me preparava para sair, ouvi um alvoroço lá fora. Olhei pela janela e vi Gary e Jane no quintal, supervisionando um grupo de trabalhadores que estavam instalando uma placa de à venda. Saí correndo e exigi saber o que estava acontecendo. Gary disse que eles estavam apenas se preparando para o inevitável. Eu disse a eles que não tinham o direito de colocar aquela placa, que a casa não estava à venda. Jane riu e disse, em breve estará, velho. Fiquei ali, impotente, enquanto os trabalhadores terminavam de colocar a placa. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, curiosos com o tumulto. Naquela noite, não consegui dormir. Continuava revivendo os acontecimentos do dia, tentando entender como tudo havia saído tão errado. Me vi pensando em Laura, me perguntando o que ela diria se pudesse ver no que nosso filho havia se tornado. Na manhã seguinte, acordei e encontrei meu quintal cheio de gente. Gary e Jane haviam organizado uma visita à casa, sem meu conhecimento ou consentimento. Compradores em potencial vagavam pela minha casa, examinando minhas coisas como se eu não estivesse lá. Fiquei furioso. Liguei imediatamente para Dean, e ele me aconselhou a documentar tudo, então comecei a tirar fotos e gravar vídeos das pessoas na minha casa, garantindo que capturasse claramente os rostos de Gary e Jane. Alguns dos compradores em potencial pareciam desconfortáveis quando perceberam que eu era o proprietário da casa e que não havia autorizado a visita. À medida que o dia passava, mais e mais pessoas apareciam. Gary e Jane agiam como anfitriões graciosos, mostrando às pessoas minha casa, apontando suas características como se tivessem o direito de vendê-la. Ouvi Jane dizer a um casal que eles estavam ajudando seu pobre sogro confuso a fazer a transição para uma casa de repouso. Essa mentira descarada me encheu de raiva. Tentei falar com alguns dos compradores em potencial para explicar a situação, mas Gary e Jane continuavam me interceptando, afastando as pessoas. Em um ponto, ouvi Gary dizer a alguém que eu não estava muito bem da cabeça. No final do dia, eu estava exausto e com o coração partido. Depois que o último comprador em potencial foi embora, Gary e Jane ficaram claramente satisfeitos consigo mesmos.
Gary teve a audácia de me dizer que a visita à casa havia sido um grande sucesso e que tinham vários interessados. Disse que eu deveria começar a empacotar minhas coisas. Eu não podia mais aguentar. Anos de frustração e mágoa reprimidas vieram à tona. Eu disse a Gary exatamente o que pensava dele, do homem egoísta e ganancioso em que ele havia se transformado. Lembrei-lhe de todos os sacrifícios que fiz, de todo o amor que lhe dei. Perguntei como ele poderia fazer isso comigo, como ele poderia trair a memória de sua mãe dessa maneira. Por um momento, pensei ver um vislumbre do velho Gary em seus olhos, mas então Jane sussurrou algo em seu ouvido e sua expressão endureceu. Ele me disse que eu estava vivendo no passado, que precisava aceitar que as coisas haviam mudado. Depois eles foram embora, me deixando sozinho na casa que não parecia mais ser um lar. Naquela noite, tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo assim, constantemente esperando pelo próximo golpe. Eu precisava tomar o controle da situação. Liguei para Dean e disse que queria tomar ações legais mais agressivas. Ele me alertou que poderia ficar feio, que Gary e Jane poderiam retaliar ainda mais forte. Mas eu não me importava mais com isso. Eu precisava lutar pelo meu lar, pela minha dignidade. As semanas seguintes foram cheias de reuniões legais e aparições no tribunal. Os advogados de Gary e Jane jogaram tudo o que tinham contra nós, mas Dean foi brilhante. Ele apresentou provas do assédio deles, incluindo os vídeos da visita não autorizada à casa. Argumentou sobre meus direitos como residente de longa data e coproprietário da propriedade. Durante todo o processo, Gary e Jane sentaram no tribunal, sussurrando entre si para seus advogados, mal olhando para mim. Era como se eles não me vissem mais como uma pessoa, apenas um obstáculo a ser superado. O estresse da batalha legal estava afetando minha saúde. Eu perdi peso, estava tendo problemas para dormir. Meu médico estava preocupado com minha pressão arterial e enfatizou a importância de tentar manter a calma. Mas como eu poderia ficar calmo quando meu próprio filho estava tentando me deixar sem casa? Conforme o caso se aproximava do fim, recebi outra visita surpresa. Desta vez, foi o pai de Jane, Robert. Como sua esposa, ele parecia desconfortável enquanto estava na minha porta. Convidei-o a entrar, curioso para saber o que o trouxe ali. Robert não perdeu tempo. Ele me disse que estava envergonhado pelo comportamento da filha e decepcionado com Gary. Disse que ele e Elizabeth haviam criado Jane para ser melhor do que isso, e não conseguia entender o que a havia mudado. Então Robert fez algo que eu nunca esperei. Ele se ofereceu para comprar a parte da casa que pertencia a Gary e Jane. Disse que não podia ficar parado e assistir enquanto destruíam nossa família por causa de dinheiro. Eu fiquei chocado com sua oferta e não sabia como responder. Robert me assegurou que não era caridade. Ele explicou que ele e Elizabeth estavam planejando dar uma quantia considerável para Jane e Gary como entrada para uma nova casa de qualquer maneira. Em vez disso, usariam esse dinheiro para comprar a parte de Gary da casa. Dessa forma, eu poderia continuar na minha casa, e Gary e Jane ainda conseguiriam o dinheiro que queriam. Eu fiquei impressionado com a generosidade de Robert. Parecia bom demais para ser verdade, uma solução perfeita para esse pesadelo. Mas eu também estava cauteloso. Tinha sido machucado muitas vezes nos últimos meses para confiar facilmente. Disse a Robert que primeiro precisava de tempo para pensar em sua oferta e discutir com meu advogado. Ele entendeu e me deu seu cartão, pedindo que o ligasse quando tivesse tomado uma decisão. Na manhã seguinte, liguei para Dean e contei sobre a oferta de Robert. Ele me aconselhou a proceder com cautela. Concordamos em marcar uma reunião com Robert para discutir os detalhes. A reunião aconteceu no escritório de Dean alguns dias depois. Robert trouxe seu próprio advogado, e passamos horas analisando os detalhes da proposta. No final da reunião, tínhamos fechado um acordo que parecia justo para todos. Segundo os termos do acordo, Robert compraria parte de Gary na casa, dando a ele e a Jane o dinheiro que queriam para sua nova casa. Em troca, eu manteria a posse total da minha casa. Havia condições, é claro. Eu teria que concordar em não vender a casa por pelo menos 5 anos, e, se decidisse vendê-la depois disso, Gary e Jane teriam o direito de preferência. Não era uma solução perfeita, mas era melhor do que eu poderia ter esperado. Eu poderia ficar na minha casa, e Gary e Jane conseguiriam seu dinheiro. Talvez, pensei, isso colocaria um fim ao conflito. Eu deveria saber que não seria tão simples. Quando Gary e Jane souberam do acordo, ficaram furiosos.
Eles acusaram Robert e Elizabeth de interferirem, de se colocarem do meu lado contra a própria filha. Gary me ligou, furioso, dizendo que eu tinha envenenado os sogros contra eles. Tentei explicar que era uma boa solução para todos, que eles ainda estavam conseguindo o que queriam, mas Gary não quis ouvir. Ele disse que eu havia manipulado todo mundo. A conversa terminou com Gary dizendo que nunca mais queria me ver. Ele disse que, para ele, eu não era mais seu pai. Essas palavras me feriram profundamente, mais do que qualquer outra coisa que tivesse acontecido. Apesar das objeções de Gary e Jane, o acordo foi finalizado. Robert comprou a parte de Gary da casa, e eu me tornei o único proprietário. As ações legais finalmente terminaram, e a placa de à venda foi retirada do meu quintal. Nas semanas seguintes, tentei voltar ao normal. Comecei a cuidar melhor de mim mesmo, comendo direito e me exercitando. Ouvi por meio de amigos que Gary e Jane compraram a casa dos sonhos no bairro exclusivo que estavam de olho. Eu me perguntei se eles estavam felizes, se o dinheiro e a casa grande valeram o que fizeram para conseguir. Conforme os meses passavam, comecei a aceitar o que havia acontecido. Percebi que, embora meu relacionamento com Gary estivesse rompido, não foi por falta de tentativa da minha parte. Às vezes, as pessoas simplesmente mudam de maneiras que não podemos prever ou controlar. Atualização final. Já se passaram quase 2 anos desde a batalha legal e tudo o que aconteceu com Gary e Jane. Cerca de 6 meses atrás, recebi um pacote inesperado pelo correio. Era de Robert e Elizabeth, os pais de Jane. Dentro havia um álbum de fotos e uma carta. A carta explicava que eles estavam revisando fotos antigas da família e encontraram várias imagens de Gary em vários eventos ao longo dos anos. Eles acharam que eu gostaria de tê-las. Foi um gesto gentil, e eu agradeci mais do que poderia expressar. No final do álbum havia uma surpresa, uma foto recente de Gary e Jane, em pé em frente a uma casa. Jane segurava um pequeno cartaz que dizia bebê a bordo. Eles iam ser pais. Fiquei sentado por um longo tempo olhando para aquela foto. Eu ia ser avô. Era algo com que sonhei por anos, imaginando ensinar meu neto a jogar beisebol ou contar histórias para dormir. Agora isso estava acontecendo, mas eu não tinha certeza se algum dia conheceria aquele neto. Naquela noite, escrevi uma carta para Gary, obtendo seu endereço por meio de Robert e Elizabeth. Na carta, parabenizei-o pelo bebê e disse o quanto estava feliz por ele. Disse que entendia se ele não quisesse que eu fizesse parte de sua vida, mas que esperava que um dia pudéssemos nos reconciliar. Disse que o amava e que sempre o amaria, não importava o que acontecesse. Enviei a carta no dia seguinte, sem realmente esperar uma resposta. Semanas se passaram e eu não ouvi nada. Tentei não pensar muito nisso, focando nas coisas boas da minha vida, mas não consegui evitar pensar em Gary e no bebê. Então, uma manhã, cerca de 8 meses depois de ter enviado a carta, eu estava do lado de fora regando minhas plantas quando um carro parou na minha casa. Para minha surpresa, Gary saiu do carro. Ele parecia diferente, mais velho, mais sério. Ficou ali por um momento, me olhando, e então, sem dizer uma palavra, se aproximou e me abraçou. No começo, foi desconfortável, mas depois senti que ele relaxou e eu o abracei de volta. Ficamos ali por um momento, sem falar. Quando finalmente nos afastamos, vi lágrimas nos olhos de Gary. Sinto muito, pai, disse. Sinto muito mesmo. Entramos, e tomando café, Gary me contou como estava envergonhado de seu comportamento, como o estresse de tentar se encaixar no mundo de Jane havia mudado suas prioridades. Disse que se tornar pai o fez perceber o quanto havia me tratado mal. Gary explicou que ele e Jane estavam passando por momentos difíceis. A pressão da nova casa, o bebê a caminho e a culpa pelo que me fizeram colocaram uma grande tensão em seu relacionamento. Eles começaram a fazer terapia de casal, o que ajudou Gary a perceber o quanto ele havia se afastado dos valores com os quais eu o criei. Ouvi os pedidos de desculpa e as explicações de Gary. Enquanto ele falava, pude ver o menino que criei, o filho gentil e atencioso que foi meu melhor amigo por tantos anos. Mas também vi as mudanças nele. Ele estava mais maduro agora, mais consciente das consequências de suas ações. Gary me contou sobre o bebê, uma menina que nasceria em poucos meses. Ele disse que ele e Jane pensaram muito e queriam que eu fizesse parte da vida da filha deles. Fiquei tocado com a oferta, mas deixei claro que as coisas não poderiam simplesmente voltar a ser como antes.
Muito havia acontecido, muitas coisas dolorosas foram ditas e feitas. Se fossemos ter um relacionamento a partir de agora, precisaria ser em novos termos. Gary entendeu. Ele sugeriu que começássemos devagar, talvez nos encontrando para tomar um café uma vez por semana, reconstruindo nosso relacionamento gradualmente. Eu concordei. Quando Gary estava saindo, ele parou na porta. Pai, disse, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você consideraria estar lá quando o bebê nascer? Eu gostaria muito que minha filha conhecesse o avô dela. Fiquei surpreso com o pedido e me senti dividido. Não queria nada mais do que estar lá para o nascimento da minha neta, mas ainda estava machucado pelo que havia acontecido. No fim, disse a Gary que pensaria no assunto. Ele assentiu, entendendo minha hesitação. Nos meses seguintes, Gary e eu nos encontramos regularmente para tomar café, às vezes acompanhados por Jane. Esses encontros eram muitas vezes desconfortáveis no início, com todos nós dançando ao redor do elefante na sala, mas aos poucos começamos a relaxar na presença um do outro. Jane pediu desculpas por sua parte no que aconteceu. Explicou que estava sob muita pressão dos pais para casar bem e manter um certo estilo de vida. Ela se deixou envolver pelo materialismo e perdeu de vista o que realmente importava. A gravidez foi um alerta para ela também. Agradeci a Jane por seu pedido de desculpas, mas, assim como com Gary, deixei claro que reconstruir a confiança levaria tempo. Ela parecia entender e respeitou meus limites. 2 semanas antes da data prevista para o parto, Gary me ligou em pânico. Jane havia entrado em trabalho de parto mais cedo e estavam indo para o hospital. Não hesitei e os encontrei lá. Passei as horas seguintes andando pela sala de espera do hospital. Gary saía periodicamente para me dar atualizações. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Gary saiu com um grande sorriso no rosto. Papai, você quer conhecer sua neta? Ele perguntou. Eu o segui até o quarto. Jane estava na cama, exausta, mas feliz, e ali, nos braços dela, estava o ser mais pequeno e perfeito que já vi. Gary pegou o bebê gentilmente dos braços de Jane e o trouxe até mim. Papai, conheça Lily Laura, disse ele. Enquanto segurava minha neta pela primeira vez, senti as lágrimas se formarem nos meus olhos. Ela era linda, e seu segundo nome, Laura, era o nome da minha falecida esposa. Olhei para Gary, questionando, e ele sorriu. Queríamos que ela tivesse uma parte da avó, para honrar os pais incríveis que me criaram, explicou. Nos meses seguintes, passei o máximo de tempo que pude com Lily. Gary e Jane foram maravilhosos em me incluir na vida dela. Meu relacionamento com eles melhorou também. Conversamos mais abertamente sobre o que aconteceu, trabalhando nossas questões. E essa é a história dos últimos 2 anos. Passei por muita coisa, e agradeço a todos que me deram conselhos úteis ao longo do caminho. Mas agora, é hora de parar de escrever e aproveitar o tempo que tenho com minha família. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.